O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos encontramos, e você que está conosco pela TV Pai Eterno, pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram, O Mãe Piedade. Antes de tudo, permitam-me saudar a comunidade da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, que está em São João del Rei, na paróquia, na comunidade, na igreja de São Francisco de Assis. Também uma saudação ao Padre Francisco Alexandre, frei franciscano, que é pároco, e nos conhecemos na minha primeira paróquia, na paróquia Santa Dulce dos Pobres, a primeira paróquia que eu estive servindo, no aglomerado da Serra, onde tem uma pequena comunidade da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Então, uma saudação a todos. Ontem eu tive a oportunidade de celebrar a Eucaristia e rezar a novena, o terceiro dia da novena da solenidade de Nossa Senhora da Conceição. Foi uma alegria singular representar o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade junto a vocês aí em São João del Rei. Caríssimos, caríssimas, em todos os cantos, em todos os lugares, todos nós precisamos novamente escutar Isaías, que é um profeta de profunda esperança, que aponta para o povo a necessidade de manter-se atento para que enxergue além daquilo que conseguimos ver. O Senhor nosso Deus caminha conosco, Ele está conosco, Ele mesmo disse que estaria no nosso meio. Ele nos conduziria ao longo da história. E justamente porque Ele está conosco, se assim acreditamos, a profecia de Isaías começa a tomar corpo. Povo de Sião que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. O Senhor nosso Deus, que habita no teu meio, se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, Ele atenderá. Ele está e estará conosco. Mas vejamos, o Senhor, de certo, dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre, teus olhos poderão vê-lo, e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Estes dois versículos são preciosos. O Senhor
que está no teu meio, de certo te dará o pão da angústia. Aqui nós temos a imagem do caminho do povo de Deus no deserto. Porque no deserto, Bárbara, eles tiveram o pão de cada dia, o maná, que deveria ser colhido, que deveria ser preparado para cada dia. E aqui esse pão ele tem um nome e um adjetivo. O nome pão da angústia, mas ele também tem um adjetivo atrelado à angústia. Porque todos os dias o povo precisará escolher: continuamos com ele ou não. Só existe angústia onde tem opção. Quem não tem opção não se angustia com nada. Eu posso fazer bem feito agora ou posso fazer do jeito que dá. O que eu fizer bem feito agora será mais duradouro, me dará mais certezas. Agora, o que eu faço simplesmente para tapar um buraco, para dar a satisfação a alguém, ou para parecer que foi feito, lá na frente terá consequências. O pão da angústia. O pão da angústia ele está também atrelado ao pão do compromisso. Sim, porque o pão da angústia, ele é fruto justamente de o meu compromisso para com o meu Senhor, o meu compromisso para com a minha esposa, o meu compromisso para com a minha família, o meu compromisso para comigo mesmo, diante do meu emprego, faz com que eu tenha pelo menos que pesar. E aí eu me lembro de um pouco do que nós refletimos na novena de Nossa Senhora da Conceição no dia de ontem. Nós precisamos pesar entre o que é bonito e o que é feio, entre o que é alegre e o que é triste, pesar o que realmente é a minha opção. O que vai pesar mais hoje no meu dia? E o Senhor nosso Deus, através de Isaías, aponta justamente isso. Eu estarei com vocês, mas todos os dias vocês se alimentarão do pão da angústia, que é justamente o pão do compromisso de cada dia e o compromisso que me leva a perceber: eu posso seguir por este ou por aquele caminho, ir para o que é correto ou para o que é errado, viver com seriedade ou de qualquer outra forma, enfim. Por isso está atrelado o fim do versículo 21. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ora, o caminho de escutando ao Senhor nosso Deus e esperando por ele, fazer tudo no dia de hoje como a única oportunidade que temos de, não só por esperar nele, reconhecer que ele conforta os corações despedaçados, ele enfaixa suas feridas e as cura, fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. O Senhor nosso Deus, que é grande e onipotente, tem um saber que não tem medida nem limite. Ele é amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Não desviar e caminhar com fidelidade, seguindo a sua palavra e cumprindo aquilo que foi colocado em nossas mãos. O pão da angústia é acompanhado da água da aflição. A aflição de olhar para o hoje e para o agora e perceber que há muito desafio à nossa frente e ao nosso redor. Essa foi a experiência do povo de Deus no deserto, e essa também é a nossa experiência. Afinal de contas, a fidelidade ao Senhor nosso Deus e perceber que Ele está conosco exige de nós uma coerência tal que, pela nossa confiança nele, vivamos o hoje com a certeza de que amanhã o dia, nascendo, terá um novo sol, terá um novo começo, terá um novo ritmo e terá novos compromissos e novos caminhos. Amanhã ainda está distante, portanto é necessário, na angústia do hoje, nas aflições presentes, olhar para o Senhor nosso Deus e desejar simplesmente continuar a escutá-lo.
A missão de todos nós, todo cristão, é sim esperar o seu Senhor. Nós vamos nos encontrar com Ele, portanto, aquilo que eu vou oferecer a Ele do meu viver está atrelado com o que eu construí cada dia, na aflição e na angústia de cada dia, porque a cada dia cabe a sua angústia e a sua aflição, porque é em cada dia que fazemos as nossas opções. É a cada dia que nós teremos a oportunidade de fazer a experiência que nosso Senhor Jesus Cristo fez. E aí está a nossa missão. Jesus percorria cidades e povoados ensinando. Não há coisa mais triste, mais angustiante, pelo menos para mim, do que olhar para alguém e dizer, não vá por aqui, vai por ali, é melhor. E por onde a pessoa vai? Pelo caminho que não é, é o mais aconselhado, né? Geralmente é assim mesmo. Caríssimos, caríssimas, o Senhor passa ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando doenças, enfermidades, mas Ele vê uma coisa, o povo estava como ovelhas sem pastor, desnorteadas, perdidas. A ovelha sem pastor, ela realmente é um ser engraçado. Não sabe para onde ir, não sabe o que comer, completamente indefesa. Ovelhas que não têm pastor. Ele olha para o povo e obviamente, compreendendo sua missão, possivelmente o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo enxerga aquilo que Isaías enxerga. Porque na angústia de cada dia, na aflição de cada dia, o povo precisava se lembrar, Ele está no nosso meio. Ele está conosco. E precisava, de modo singular, não pelas angústias e nem pelas aflições, renovar novamente aquele compromisso. Eu preciso seguir ao Senhor que nos deu a vida, o Senhor que nos deu a liberdade. E agora, Jesus, que é a própria liberdade, que é a vida, que é a esperança, andando no meio dos homens, vê que todos estão perdidos. E possivelmente nem todos compreenderam quem Ele era. E ainda existiam muitos que precisavam ser reorientados, norteados. É por isso que Jesus chama os seus discípulos, a princípio 12, e dá a eles uma missão muito importante: ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ir àquelas ovelhas que estão desorientadas e na angústia e na aflição de cada dia se perdendo. O advento é um tempo de renovar nossas esperanças, mas também de renovar o horizonte que temos a alcançar. O horizonte que temos a alcançar é o de, em primeiro lugar, escutá-lo, esperá-lo, mas ir a todos que não sabem a quem recorrer e quem é o seu amparo. Simplesmente, nesta liturgia, a você que nos acompanha pela TV Pai Eterno, TV Horizonte, Rádio América, você que nos acompanha pelos canais no YouTube e no Instagram, Uma Impiedade, caríssimos, a todos nós cabe o pão de cada dia, o pão da angústia e da aflição, mas a todos nós também cabe o renovado compromisso de ir a todos e mostrar, nós só estamos perdidos porque não estamos escutando adequadamente a quem deveria ter espaço no nosso meio. Escutamos a todos, olhamos para todos, falamos de todos, citamos de tudo na Escritura, mas pouco escutamos aquele que se compadece de nós e nos chama a simplesmente continuar a caminhar com Ele. Quisera Deus que nós tivéssemos a coragem de curar os doentes, sim,
Mas não aqueles que têm a necessidade dos médicos, porque os médicos sabem fazer muito bem o seu trabalho. Mas um outro tipo de doença. A doença que faz com que nós fiquemos cada vez mais, cada um no seu quarto, no seu canto, sofrendo o seu tanto e em demasia. E, portanto, vivendo como mortos, porque não tem nenhuma perspectiva e nenhum sonho. E aí volto a lembrar uma frase que constantemente digo aqui e que ontem eu citei também na novena de Nossa Senhora da Conceição. Um ser humano que não sonha já é um ser humano morto. E a doença que nos faz ficar cada um pensando em si, vivendo como mortos, nos dá a relação com todos como se fôssemos leprosos. Sim, porque o leproso ele precisava dizer impuro antes de tudo para que ninguém chegasse perto. Hoje nós não queremos a proximidade. O demônio dos medos, o demônio da indiferença e o demônio do mundinho que faz com que enxerguemos a vida somente a partir dos nossos quereres e, portanto, aumenta a nossa angústia e nossa aflição, assola a todos. Na verdade, acredito, se você nos escuta agora, é porque você também, no pão da aflição e na água, no pão da angústia e na água da aflição, precisa reconhecer que o Senhor está em nosso meio. E Ele está. O que talvez faça grande diferença é vivermos a experiência de Francisco Xavier. Escutarmos o Senhor que fala conosco, esperarmos por Ele, mas termos um compromisso. Se eu espero por Ele, seria tão bom que na sua chegada tivéssemos uma grande festa, uma grande alegria, e essa festa fosse composta por todos os outros com quem eu me encontrar e dizer: espera o Senhor hoje, percebe os traços de sua presença hoje, e juntos, daqui uns dias, poderemos fazer uma grande confraternização, aonde não haverá nem dor, nem sofrimento, porque todos nós teremos encontrado aquele que realmente sacia toda a nossa desolação e que nos dá um norte a alcançar. Que o Senhor nosso Deus acompanhe e guarde a todos e que possamos tão simplesmente esperar o Senhor e anunciar a todos a seguinte alegria: Ele está em nosso meio, só não enxergamos porque estamos olhando para outros lugares e não estamos escutando a Ele. Que o Senhor nos ajude. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.